Fala galera, aqui é o professor Tiago e hoje falaremos sobre trocas de calor com mudança de fase. No vídeo anterior, vimos que o calor latente é a quantidade de calor necessária para que 1 grama de uma substância sofra uma mudança de estado físico. Assim, é possível dizer que a quantidade total de calor latente necessária para que uma quantidade de massa m de certa substância sofra uma mudança de fase completa pode ser calculada por Q igual a m vezes L. Vejamos um exemplo. Quantas calorias são necessárias para que uma pedra de 30 gramas de gelo a menos 2 graus Celsius derreta totalmente? Perceba que temos 2 etapas a serem consideradas. A primeira é o aumento da temperatura do gelo até chegar a 0 graus e a segunda, o seu derretimento. A primeira etapa se dá às custas de calor sensível, Q igual a mc ΔT. Substituindo os valores, encontraremos 30 calorias. A segunda etapa, por sua vez, ocorre mediante transferência de calor latente, Q igual a m vezes L. Substituindo os valores, teremos 2.400 calorias. Juntando a quantidade de calor da primeira com a segunda etapa, encontraremos um total de 2.430 calorias. Vejamos agora como analisar a troca de calor entre 2 ou mais corpos quando ocorre mudança de fase. A regra de conservação do calor continua valendo, ou seja, quando somamos as quantidades de calor trocadas, o resultado deve ser zero. Vejamos um exemplo. Em um calorímetro ideal, é colocada uma certa quantidade de água a 30 graus Celsius, juntamente com uma pedra de 50 gramas de gelo a menos 5 graus. A temperatura de equilíbrio se estabelece em 10 graus Celsius. A partir disso, determine a quantidade de água líquida que havia inicialmente no calorímetro. Primeiramente, é necessário observar o que ocorre com cada componente do sistema. O gelo estava a menos 5 graus Celsius, é aquecido até a temperatura de fusão, derrete e aumenta mais 10 graus Celsius em sua temperatura. Já a água quente apenas diminui a sua temperatura em 20 graus Celsius. Por conta disso, temos 4 quantidades de calor envolvidas: calor sensível para aumentar a temperatura do gelo, calor latente de fusão do gelo, calor sensível para elevar a água obtida da fusão do gelo até 10 graus Celsius e calor sensível perdido para que a água quente resfrie. Somando todos eles, o resultado deve ser zero. Desenvolvendo, teremos massa do gelo vezes calor específico do gelo vezes a variação de temperatura até a fusão, mais massa do gelo vezes o calor latente de fusão do gelo, mais massa de gelo derretido vezes calor específico da água líquida, vezes variação de temperatura de 0 a 10 graus Celsius, mais massa da água quente vezes calor específico da água líquida, vezes a variação de temperatura de 30 para 10. Substituindo os valores, teremos 50 vezes meio vezes 5, mais 50 vezes 80, mais 50 vezes 1 vezes 10, mais m vezes 1 vezes menos 20. A massa de água será de 231 gramas. Contudo, pode ser que em alguma situação não se saiba se houve ou não a mudança de fase, e é preciso verificar. Vejamos, ao colocarmos 300 gramas de gelo a menos 5 graus Celsius com 400 gramas de água a 20 graus Celsius, qual é a temperatura de equilíbrio? Como não sabemos se há mudança de fase, precisamos fazer etapa por etapa. Para chegar à temperatura de fusão, o gelo precisa ganhar 750 calorias. A água quente, para chegar à temperatura de fusão, precisa perder 8.000 calorias. Podemos concluir que a água quente poderá fornecer calor suficiente para que o gelo chegue a 0 graus Celsius. Entretanto, para derreter todo o gelo, são necessárias 24.000 calorias. Isso significa que a água chegará a 0 graus sem conseguir derreter todo o gelo. Como a água quente cede 750 calorias para o gelo chegar à temperatura de fusão, ainda sobram 7.250 calorias para derreter parte do gelo. Essa quantidade de calor é suficiente para derreter apenas 90,625 gramas de gelo. Ou seja, no final temos cerca de 209 gramas de gelo e 490 gramas de água líquida, ambos a 0 graus Celsius. Eles já estão em equilíbrio térmico e então não há mais troca de calor. No próximo vídeo, falaremos sobre a influência da pressão na mudança de fase. Até lá!